Boa tarde, Mato Grosso. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou o João Marcos e essa é minha colega Lislie. Boa tarde, Mato Grosso. Nós estamos aqui para apresentar o quadro Engajados.mt do programa Mato Grosso em Debate. Hoje nós vamos estar entrevistando a Érica Rezende, que tem um projeto chamado Autismo na Escola, um projeto muito bacana de inclusão, e a gente vai conhecer ela um pouquinho mais hoje sobre o projeto. Boa tarde, Érica. Boa tarde, uma honra enorme estar aqui nesse programa, principalmente porque é um programa do Mato. Não, obrigado. Érica, você pode fazer uma breve apresentação sobre você, sua formação e tudo mais? Ok, então eu sou a Érica Rezende Barbieri, a minha formação é em psicologia, estou formada já há 25 anos, tenho especialização em psicopedagogia e atendo em clínica, tive algumas experiências em empresas e escolas, mas clínica é a grande paixão, né? Lislie, pode. Érica, você poderia nos explicar um pouquinho sobre o projeto? O que a senhora, como ele funciona, como surgiu o projeto? Ok. Então, assim, pessoal, eu sou psicóloga, mas o que me trouxe para um projeto de inclusão são os meus filhos, né? Então, eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho o Enan com 28 anos, o Elian com 21 e a Isabelle com 14. Esses três, né, o Enan, que é o mais velho, e a Isabelle, que é a nossa caçula, os dois são autistas, eles têm autismo. Então, o projeto surgiu justamente eu falo que é dessa dor, né? Onde está a nossa dor, está o nosso ministério. Então, acompanhando a trajetória dos meus filhos e as dificuldades que a gente vai enfrentando como mãe, como profissional, observando os meus pacientes no consultório, surgiu mesmo o desejo de que a gente fizesse algo em prol da causa e algo que realmente fosse eficaz, que não fosse só estar reclamando, questionando, que não está sendo feito, mas fazer alguma coisa, né? Trabalhar para alguma mudança, fazer alguma diferença. Então, Sim. tivemos sim um estupim, tivemos um momento que foi muito difícil, daí já na vida do Enan, e naquele dia foi um dia que deu aquele clique, né? Olha, nem tudo é preconceito, é falta de informação. Eu já vinha levantando grupo de família, de pais, e a gente já estava imbuído na causa, falando de autismo, e eu começava a perceber que as pessoas, assim, não sabiam, né? Não sabem, muitas vezes nem mesmo profissionais, o que é o autismo. O que é autismo? O que acontece? Qual é o comportamento de um autista? Por que tem um que é assim, o outro que é diferente? Por que um é leve, um é moderado, um é severo? Então, foi nesse dia que teve assim esse clique assim de muito choro, de muita tristeza, de ver que realmente as pessoas não eram preconceituosas, mas elas não estavam entendendo o que se passava. E a gente sentou no computador, criou o projeto, e aí nós iniciamos. Era um projeto para durar um ano, ele tinha prazo de duração, era para ser em 2017, em escolas do município de Rondonópolis, só nas salas de aulas que tinham alunos com autismo matriculado. E pasmem vocês, porque em um mês que a gente estava com o projeto, a gente já foi convidado para redes de televisão a nível nacional, e o projeto tomou uma dimensão. Eu não imaginava que a carência era tão grande. E hoje fazem mais de 3 anos de projeto? Sim, a gente iniciou dia 10 de fevereiro, foi a primeira reunião de 2017, então a gente já está há 4 anos, né? Esse é o quarto ano do projeto. E Maravilha. agora tem prazo para terminar, porque ele tomou uma dimensão já a nível de estado, né? Era um sonho que a gente conseguisse chegar, e no começo do ano, em fevereiro, a gente teve uma reunião a convite da primeira-dama do estado do Mato Grosso, a dona Virginia Mendes, e convidou o governador e todos os secretários, e nesse dia, foi antes da pandemia acontecer, fizeram um compromisso de que nós iríamos multiplicar o projeto. Aí eu Nossa. imaginei, né? A pandemia chegou, então a gente vão esquecer. Mas pasmem vocês, eles estão sempre em contato conosco, já se organizando para o ano que vem, porque o projeto vai acontecer em todas as escolas estaduais do Mato Grosso.
né, da forma de multiplicação. Então, a gente passa essas informações para os professores, diretores de escolas, e eles vão fazer essas reuniões de inclusão nas salas de aulas com os alunos, e agora, né, com todo o apoio do Estado. Então, eu iniciei eu produzindo cartilhas, eu entregando, eu e meu marido patrocinando, e agora o projeto Autismo da Escola é um projeto para o Estado do Mato Grosso, porque a nossa intenção é essa, é promover a inclusão, a multiplicação. O projeto não é meu, o projeto é da causa, então agora eu não tenho mais tempo para terminar. Acho que agora ele tomou forma, tomou vida, né? Bacana isso, né? Como as coisas tomam uma proporção gigante, né? A gente vem conversando isso em outras entrevistas, né? Como a pessoa começa com uma sementinha de solidariedade, de vontade, né? E as coisas despontam e tudo mais. Mas parabéns pelo projeto. Mas me surgiu uma dúvida, acompanhando vocês e tudo mais. O público-alvo é só crianças do espectro... Eu tô falando qualquer coisa, me corrige que eu... Só crianças do espectro autista ou com outras especialidades, assim? Ok, com outras dificuldades. Então, o autismo é o carro-chefe em função da nossa história, ok? Então, a gente partiu do princípio que nós iríamos ensinar sobre o que era o autismo. E aí veio a palavra autismo, na sequência a palavra inclusão. Então, assim, não teria como chegar numa sala de aula e a gente discorrer sobre autismo e observar que tem uma criança com síndrome de Down, uma criança com uma paralisia cerebral, um aluno com deficiência física, e a gente não abordar a respeito deles. Então, assim, continua sendo esse carro-chefe, dizer, olha, a gente vai ensinar sobre o autismo, mas em todas as reuniões que nós tivemos, nós falamos de inclusão de um modo geral. Então, a gente faz uso mesmo disso, né? Então, por exemplo, eu vou nas escolas, tem uma criança com deficiência auditiva, né? Aí a gente tem o tradutor de Libras, aí a gente já participa. Então, a gente usando a palavra autismo, por ser ela o que encabeçou, e pelo autismo não ter cara, né? Entendem vocês? Então, assim, autista não tem cara. Até as pessoas falam muito assim, nossa, teu filho é autista, ele nem parece. Então, assim, o autismo, ele tem essa necessidade de você explicar, porque ele é funcionamento cerebral. Então, por exemplo, quando você tem em sala de aula um deficiente físico, tá ali. Então, se ele é deficiente físico, ele tem dificuldade de locomoção, ok? Né? Se for, né, dos membros inferiores de se locomover. Então, mas mesmo sendo deficiências visíveis, a gente aborda e a gente fala sobre eles. A gente coloca para as crianças o quanto eles são seres humanos. Tem diferenças, assim como... A gente está falando de criança, mas o projeto tomou uma dimensão muito maior, porque hoje ela também não é só criança, né? A gente faz em muitos outros locais, mas com a criança a gente mostra quem tem o cabelo cacheado, a gente mostra a criança que tem o olho verde, aqui tem o olho escuro, e aí aqui é autista, aqui tem a síndrome de Down, e a gente coloca como sendo as diferenças. Perfeito. Oi? Lislie, pode ir. Érica, eu gostaria de saber quais foram as primeiras dificuldades de vocês e quais são as atuais. Você conseguiu me ouvir? Oi? Eu vou te ouvindo. Cadê, João? Oi. Quais foram as primeiras dificuldades de vocês? Quais são as atuais? Até onde você me ouviu? Só um pouquinho. Daí vocês vão editar, né? Vamos editar depois. Mas eu ouvi até... Você terminou de falar... A gente conseguiu te ouvir por completo, só acho que na minha parte, que cortou. Era só um pouquinho, então. Só quando você foi falar? Isso, não, mas a parte de inclusão das crianças, que hoje expandiu para todo tipo de dificuldade e tudo mais. De deficiências, ok. Pode falar deficiência, né? Porque o termo correto é PCD, pessoa com deficiência. Ok. Né? Tem problema nenhum pra gente, pra causa, de forma nenhuma, tá? Então, aí volta então, pra ela falar. Oi.
Ok. Quais foram as primeiras dificuldades de vocês? Quais são as atuais? Conta um pouquinho Ok. pra gente. A dificuldade, né? As primeiras dificuldades que a gente teve foi justamente a de credibilidade em cima daquilo que nós iríamos fazer. Então, Hum, apesar da gente chegar, né, com material pronto, da minha forma, da minha maneira, né, quer dizer, pela primeira vez na minha vida, né, em 21 anos já de profissão na época, eu saí desse ambiente aqui de consultório e ir para a rua, né, ir para o trecho e dizer, olha, eu vou fazer isso. Então, a princípio, o que a gente percebeu foi tipo, para que isso aqui, né? Então, a gente fez uma abordagem a nível de secretarias de escolas estaduais no município e com as municipais e procuramos algumas escolas particulares na cidade. Então, o primeiro momento que eu fiz foi distribuir o projeto, aquele projeto escrito, né? De princípio, eu já tive algumas escolas assim, as escolas particulares iniciam as aulas primeiro, uma escola particular já me aceitou, já conhecia meu trabalho, sabia quem era a Érica, psicóloga, então eu fui muito bem recebida. E aí já fiz o primeiro momento. A outra questão era assim, tipo, ela vai fazer isso de graça, porque, né, gratuitamente, porque ela é uma profissional já de renome na cidade e tal. Então, quando eu chegava com o projeto e ia falando, as pessoas ficavam, né? Cada vez encostando mais na cadeira. Eu falei, então, esse é um trabalho voluntário, que agora eu vou dispor de uma vez por semana, toda sexta-feira eu vou fazer só isso. As pessoas, tipo, nossa, né? Então, assim, acho que essa questão da credibilidade, se isso vai funcionar ou não vai, e também de que isso seria uma capacitação para alunos, e depois acabou sendo para alguns professores que não teriam custo. Depois uhum, que o projeto acontece, aí um conta para o outro, né? Então, sim. o primeiro ano ainda foi aquele ano que eu batia na porta para pedir Uhum, para fazer o projeto. Depois, em 2018, nós ampliamos para as empresas. Então, na uhum, semana do CIPAT, as empresas nos procuravam em função de terem pessoas com deficiências, aí não entra só os autistas, para fazer uhum. esse trabalho de inclusão dentro da empresa. E aí, em 2019, não. 2019 já foi a agenda que eu já não conseguia dar conta dela, porque daí as pessoas me procuraram. Uhum. Hoje, o que seria a maior dificuldade? Acho que a maior dificuldade justamente é o que aconteceu com a gente, né? A gente está nessa época de pandemia, dentro do possível a gente está conseguindo ainda passar alguma informação, mas a gente conseguiu ampliar muito. O projeto foi já a nível federal, nós já apresentamos para o governo federal também. Ele já ampliou, por exemplo, para os órgãos públicos, né? Então a gente já está só esperando tudo isso passar, mas vai ser. A gente vai fazer uma capacitação com a Polícia do Estado do Mato Grosso, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, então ampliou bastante. Então, expandiu. Então, nesse ano, pode-se falar que o projeto expandiu a um nível nacional. Desculpa, vou tossir, daí você Né? corta. A gente Só corta. um pouquinho. Eu estou com o umidificador aqui, mas mesmo assim, falar na sequência Não, vai a tossir, só um época, a instante. época é disso mesmo, né? Tranquilo. E a gente está com muita queimada aqui, mas muita Nossa, queimada. demais. Demais da conta. Deixa eu tentar beber um pouquinho de água. Perdão, pessoal. Tudo Não, bem. fica à vontade. A minha pergunta agora, Érica, é para saber de você. Ah, quer dizer, pode ir? Pode. Oi? Já que o projeto começou aqui em Rondonópolis, né, 3 anos, é, a senhora que está mais de perto, observando, indo nas escolas, dá para se falar que Rondonópolis é uma cidade inclusiva para essas pessoas com deficiência? Ou não? Ou falta muito? Ou a senhora vê um caminho mais nítido agora? A que pé estaria Rondonópolis para a inclusão dessas pessoas? Nós temos, acaba que quando você entra, né, no meio e você começa a ser ativista e defender uma causa, você amplia muito a sua rede de contatos. Então, a gente tem contato com as pessoas do Brasil, de um modo geral, tem contato com muitos pais brasileiros que moram fora do país, né? Então, Holanda, nos Estados Unidos, e a gente vai Portugal, então a gente tem contato com esse pessoal também de fora. Eu diria assim, que a gente não está no ideal e talvez a gente demore realmente muito para isso, né? Nós estamos ainda Uhum, nessa época do plantio.
mas melhorou muito. O projeto começou há 4 anos, mas desde 2012, já há 8 anos, que a gente vem empenhando essa bandeira da inclusão, né? Então, já são 8 anos, na verdade, que a gente iniciou a falar sobre isso. E nesses últimos 3 anos, pelo menos para a gente, assim, eu observo que a receptividade em locais públicos, por exemplo, ela é maravilhosa. Primeiro que eu não tenho problema de falar, né? Então, até mesmo para o Enan, que é mais velho, que é um autista leve, eu já chego num lugar, né? Agora a gente está saindo pouco público, eu já falo, olha, pessoal, o Enan é autista, eu preciso de um lugar. As pessoas prontamente já, né? Então, assim, olha, tem aquele canto ali mais reservado, longe do som, que menos as pessoas não vão ficar passando. Então, assim, tem tido uma receptividade, qualquer órgão público hoje, eu diria, viu, pessoal? Ganha tempo, a gente é atendido com mais rapidez, eles têm todo um TAP, foi um local que a gente fez um treinamento, IBGE foi um local que a gente treinou, o PROCON foi um local que foi treinado, Câmara dos Vereadores foi treinado, o Fórum, juntamente, foi convidado também, Ministério Público, promotores para serem treinados, igrejas foram treinadas. Então, assim, hoje nós temos, sim, uma cidade muito mais inclusiva, né? Pelo menos com relação as lojas foram treinadas, a gente fez um trabalho com a CIR e com o CDL. Não, olha, foi muita coisa. Eu vou começando a lembrar aqui. Eu lembro na Câmara dos Vereadores, nós fomos 3 vezes, né? Na terceira vez eu me lembro de um vereador se emocionar e chegar e dizer assim, agora a gente entende o que é autismo. Como é que eu vou cobrar dele, né? Votar uma lei sobre aquilo que ele não sabe nem do que se trata, né? Então a gente fez um trabalho com eles. Então tem a lei, tem o laço, que é esse que é utilizado em todas as placas, né? Vocês veem nas plaquinhas de prioridade, em que dá prioridade do atendimento ao autista. Então, assim, a gente tem recebido da população, de um modo geral, um cuidado maior, um entendimento, a inclusão tem acontecido. Agora, o que nós precisamos? A nível de autistas em si, né, a gente não tem um local adequado para atendimentos aos autistas. Autismo é alta complexidade, então a gente é um sem-teto, tá? Então não tem. O pessoal salva a gente, faz o que pode, o pessoal do CAPS. Então, eles fazem os atendimentos para algumas famílias, mas não é responsabilidade deles, obrigação deles. Eles fazem o que pode pelos autistas, mas autistas na nossa cidade, né? Algumas cidades só do Brasil têm um local próprio, apropriado para esse atendimento, porque você imagina uma pessoa, pessoal, que tem transtorno de processamento sensorial, sobre som, sobre barulho, sobre sair, e aí ele tem que fazer fonoaudiólogo num lugar, psicólogo em outro, professor especializado em outro. E se a gente pode ter um local apropriado em que ele chega lá, ele fica lá uma tarde e ele tem todas essas especialidades para poder dar esse apoio, né, e essa estimulação que ele precisa. Com certeza. E outra coisa, ainda é a questão da qualificação de profissionais. Porque, pasmem você, os cursos em si, eles não ensinam autismo. A medicina começou a ensinar agora, mas todo profissional que quer ir para essa área, ele tem que fazer especialização. Então, psicologia não ensina. A gente se especializa para atendimento aos autistas. Então, por exemplo, alta complexidade. Então, por exemplo, uma professora não saberia lidar com uma criança autista porque ela não estuda num curso de pedagogia, por exemplo. Porque isso, não tem. O que tem acontecido agora são cursos de formação. Então, por exemplo, bem bacana, semana que vem o município disponibilizou um curso de formação para essas professoras das creches, né? Justamente para já passar a ter esse olhar. Por quê? Porque que eu diria para vocês, quem mais enxerga esse primeiro momento dessa dificuldade da criança são os professores. Sim. Muitas vezes nem é o médico. Então, o professor é muito inteligente. Inclusive, eu falo isso na sala para as crianças. Eu falo, tem alguém aqui que é muito, mas é muito inteligente. Aí as crianças já falam, né? Tem umas que falam, sou eu. Mas de modo geral, elas falam, é o professor. Eu falo, o professor é tão inteligente, mas tão inteligente. Aí eu conto a história do meu filho número 2, né? Que foi o professor que descobriu que ele precisava usar óculos. E aí eu falo que é o professor que descobre se a criança tem autismo.
Entendeu? Então, assim, por exemplo, a semana que vem eles estão disponibilizando um curso, né? Inclusive a gente vai fazer uma participação lá também. Então, ainda tá engateando essa questão da qualificação. Essa ainda é uma dificuldade que a gente ainda enfrenta, né? Que é a qualificação dos profissionais de um modo geral. É uma luta, é uma luta. Me surgiu uma dúvida. Você falou de um local próprio, de um espaço próprio. Seria, por exemplo, uma escola um segundo tempo da escola, um local assim, Aham, assim, ok. para vocês seria algo ideal, necessário? Como que seria isso para você? Ok. O pessoal pergunta muito, fala, mas aí você está falando de algo que não seria inclusão. Não, pessoal, seria justamente isso, né? E, O que a gente chama de clínica escola do autista, a gente tem a lei do autismo, né, que é a Lei Berenice Piano 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 2015. Ela tem 5 anos a lei, por aí. Então, o que acontece? A lei está há tanto tempo e ela já preconiza todas essas questões relacionadas a ter essas qualificações. Mas ela ainda não aconteceu, entendeu? Então, por que Berenice Piana fala, né? Ela fala justamente dessa possibilidade da gente poder também optar ou não sobre a criança ser, né, dependendo do caso, a criança ser introduzida ou não na escola, porque nem toda criança autista tem condições de estar na escola, né, inseridas. Casos muito severos não teriam condições. Então, essa clínica escola seria justamente para muitas vezes pegar um caso severo, levar nesse primeiro momento para uma clínica escola, para que ele fosse inserido nesse processo de sala de aula e, quem sabe, posteriormente, sim, houvesse inclusão em sala de aula. Ok? E a outra questão seria esse contraturno mesmo, seria essas estimulações extras. Então, são alunos que estariam em sala de aula, já inseridos, sim, e eles iriam num outro período para serem estimulados. Então, seria o que a gente chama de uma clínica escola do autista. Tá? Então, assim, não é tirar ele da escola, não é fazer exclusão, né? Não é voltar para trás sobre tudo aquilo que a gente andou. Mas, por exemplo, o que eu diria para vocês? Eu tenho um grau severo em casa, que é a Isabelle, né? A nossa filha caçula é um grau severo, ela tem uma síndrome associada, na verdade, ela tem a síndrome de Rubinstein-Taube, que traz uma deficiência mental severa, e o secundário disso é o autismo. Então, assim, o que leva a Isabelle a ser autista é a síndrome. Ela, na verdade, ela foi inserida, assim, na escola, eu agradeço muito a escola estadual, mas ela não deveria estar ali. A gente precisaria, na verdade, ter uma escola especializada para ela, e é isso que a gente não tem para atendimento ao autismo. e isso seria tipo uma verdadeira inclusão, porque às vezes, pelo menos assim, no meu modo de pensar, é uma criança que o modo de tratá-la tem que ser diferente das outras. E muitas vezes uma professora numa sala de aula com 30 crianças, que a gente sabe que é o que acontece na prática, não vai conseguir dar uma atenção necessária para uma criança ali, sendo que tem outros 29 ali que ela também precisa cuidar, sabe? Porque já é um sistema de ensino superlotado. Eu entendo. O papel dessa clínica escola seria parecido com o da APAE ou ele se diferenciaria em mais voltado Então, para a sala assim, de aula? a PAI, ela desenvolve um excelente trabalho, né? A PAI é específica das deficiências mentais, né? No caso dos QIs rebaixados, né? Seriam isso. Então, são as crianças que não adequam à escola convencional mesmo, né? Então, tanto que o primeiro ano de alfabetização deles duram 4, são ciclos, né? Mas seriam modelos parecidos, né? Com a diferença que o autismo é extremamente amplo, é um espectro. Nós teríamos aqueles que não se adequam à sala de aula por serem casos mais comprometidos, porque a diferença é justamente essa que você me falou, uma sala de aula lotada, uma criança com transtorno de processamento sensorial auditivo, como é que você consegue que 30 crianças fiquem em silêncio, porque essa criança descompensa pelo barulho, né? Então, esses modelos teriam, sim, ambientes que seriam preparados exclusivamente para eles, né? Então, funcionaria nesses dois modelos, para que fossem atendidos autistas severos que não se enquadrariam, não se encaixam mesmo, isso não seria um processo de exclusão. Eu, como mãe, defendo, sim, né? Eu sei da complexidade da minha filha, já o Enan, não.
O Enan, que é o caso leve da casa, ele foi totalmente inserido, a ponto da gente nunca nem mesmo fazer uso do diagnóstico, até porque, por conta dele mesmo, ele só veio a ter a certeza absoluta do diagnóstico já com 18 anos, a gente nunca fez uso. Então, ele foi inserido. Agora, o que eu quero dizer é, imagina, teve que fazer fonoaudiólogo num lugar, psicólogo em outro, então a clínica funcionaria para essas, né, essas duas situações, de um aluno que não enquadraria num caso severo e daquele que enquadra em sala de aula, mas que precisa de estimulações e de um local apropriado. Entendeu? Interessante. Então veja que a gente tem muita coisa para fazer, né? Na verdade, né? Realmente. É você? Sim. Houve algum custo inicial para a produção das cartilhas, por exemplo, ou das demais ações do projeto? Tudo teve custo. Eu imagino. Teve custo. Eu falo que eu não calculei. Eu me lembro, às vezes, de algumas pessoas, porque assim, eu venho trabalhando há bastante tempo, né? Na minha vida profissional, e eu lembro que algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: sabe quanto que você deixa de ganhar por não trabalhar mais na sexta-feira? Você imagina, né? Você é profissional liberal, você vive do seu trabalho. Então, esse custo eu nunca calculei. Eu sempre disse assim, o que eu passei a ganhar, né? E nunca o que eu não ganhei. Do ponto de vista financeiro, sim, as primeiras 6.000 cartilhas a gente fez com patrocínio pessoal mesmo, foi um custo nosso, foi um custo bacana, mas foi uma forma de devolver para a vida tudo que a vida me deu, né? Não tenho que me queixar, não tenho que reclamar, cada um acredita no que quer, sou muito grata a Deus por ter me escolhido para ser mãe de 3 filhos, dos 3, 2 serem autistas, um não ser autista, para mim poder viver essa experiência. Então a gente custeou mesmo, foi nosso, pessoal mesmo. Só que a gente imaginava que seria um ano, entende, pessoal? E aí o projeto não parou. E aí eu mudei, né, saí da cartilha e a gente fez folders, aí eu pedi patrocínio mesmo. Os 10 mil que eu fiz primeiro, depois mais 10 mil, aí as empresas passaram a ter uma cotazinha e a gente colocar um patrocínio ali. Combustível por nossa conta, todo o trabalho que foi feito a nível de município. E aí, a nível de fora da cidade, eu fui para algumas cidades do estado do Mato Grosso e cheguei aí em Sonora, então, assim, um pouquinho mais longe. Aí eu passei a pedir para a prefeitura, olha, pessoal, me busquem aqui, né, me tragam de volta, porque, né, pelo menos a questão, me dão comida. E aí não tem custo mesmo, eu não cobro, né, pelo trabalho, o trabalho é voluntário, mas aí eu passei a pedir pelo menos esse tipo de apoio, sem pegar em dinheiro, né? Justamente assim, ó, vocês me buscam e me trazem de volta, né? É justamente para a gente não ter esse tipo de troca. Mas o pessoal tem apoiado. Foi fácil essa ajuda inicial, então? Não, foi sim. É porque assim, você apresentou o projeto primeiro, né? Então ele passou a acontecer. As pessoas viram que era o projeto. Ele tomou uma dimensão nacional muito grande, né? Então as pessoas já sabiam o que elas estariam comprando, eu diria, né, no caso. Então, sem problema nenhum. Nossa, as prefeituras disponibilizam mesmo o carro, chegam de madrugada o carro em casa para buscar a gente. Depois, eu teve uma cidade, eu acho que foi em Sonora, eu fiz 9 palestras em um dia. Nossa, deve ter sido Não, na 7ª palestra eu não tinha mais perna, né? Eu fui em todas as escolas da cidade. Então, assim, já era de 200 crianças juntas, eram 300 crianças às vezes. Eu me lembro numa outra cidade aqui, não me lembro, gente, é até difícil lembrar nome, mas foi Dom Aquino, que as palestras chegaram a acontecer nas igrejas. Então, juntou as crianças na igreja católica, depois juntou as crianças numa igreja presbiteriana, para poder fazer com a cidade inteira também. Então, assim, é cansativo, mas é extremamente prazeroso. Então, e agora, com relação às cartilhas, a gente tem autorização para a reprodução da cartilha do Ziraldo. Até depois eu tenho que pegar lá para mostrar para vocês. E agora o Estado vai fazer. A gente está autorizando o Estado do Mato Grosso a reproduzir e agora vai ser puxado pelo governo daí. Que bom, hein? Chegou um projeto assim de um particular, chegou até o Estado e agora a gente vai ter um custeio, né? Vai ter um alcance maior, né? Porque de qualquer forma o Estado consegue
disseminar isso por todo o estado. Mas, assim, ouvindo tanta história que a gente já ouviu hoje aqui, de você para outras cidades, já ter encontrado a primeira dama do estado para projetos e tudo mais, qual que é o seu sentimento, seu real sentimento ao fazer isso? Ao perceber que eu não... Peraí, deixa eu reformular. Queria saber qual que é o seu sentimento a fazer isso, porque eu tenho, assim, a certeza que, com certeza, nesses 3 anos de projeto, a senhora mudou a vida de muitas pessoas, sabe? A senhora ajudou muita gente, assim, sabe? Qual que é o seu sentimento a pensar tudo isso, a pensar nessa trajetória, desde o início até agora, e quantas pessoas a senhora impacta? Eu acho que esse é o termo certo. Porque hoje o seu projeto tem uma grande relevância e ele impacta muita gente, muitas pessoas, e com certeza ele mudou a vida de muitas pessoas. Qual que é o seu sentimento? A gente não tem muita dimensão assim das mudanças que a gente consegue fazer, né? Uhum, Muitas vezes na vida das pessoas. O mais interessante é que assim, pessoal, o projeto ele não é para os autistas, uhum, ele é justamente para os não autistas. Então, essa mudança eu percebo que as pessoas vêm retornar assim, olha, de pedir desculpa, né? uhum, Olha, pessoal, eu não sabia o que era o autismo. Antes de vocês aparecerem, eu ficava questionando quem que vocês pensavam que eram. uhum, Eu quero pedir perdão agora, porque eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas hoje eu entendo que é autismo. Nossa, eu vou ser uma parceira, uma colaboradora. Então, é uma sensação boa de você ver que pessoas que não têm familiar autista, pessoas que não têm uma pessoa com deficiência na. Oi, Então, são Travou. pessoas que. travou Oi? ali na parte que a senhora estava falando, Tá. as pessoas que não têm. Familiares. Deficiência na Então, eu família, né? volto. Ok, vamos voltar. Então, assim, observar que pessoas que não têm um familiar autista ou pessoas com deficiências na família, hoje elas têm um olhar muito mais inclusivo. Né? Então, Uhum, assim, graças a essa questão do projeto, né, de entender que você não dialoga com deficiências, que você uhum, dialoga com pessoas, né, e que elas podem olhar. Então, é um projeto de psicoeducação, em que você mostra para as pessoas que, olha, são seres humanos, são capazes, né, de uhum, fazer coisas como nós e às vezes muito mais do que nós, né, seja uhum, o Sim. autista ou seja uma outra deficiência. Né? Então, isso é uma coisa que impactou. Com relação às famílias de autistas, eu percebo que o impacto foi em estar abrindo essas portas. Né? uhum, E o que eu diria para vocês assim é que eu sempre quero desistir. Ah, mas como uhum, assim? Porque às vezes cansa também, né? Às vezes a gente fala, você não tem, você encontra dificuldade, mas às vezes dá uma desanimada, porque você observa e fala, ai, será? Né? uhum, Será que está impactando mesmo? Será? E às vezes eu falo, não, vai ser a última palestra. uhum, E quando você percebe, né, as pessoas te dão esse retorno do quanto isso impacta a vida delas, do quanto isso transforma a maneira delas de pensarem, do quanto as famílias também dos autistas vêm e falam, né? O Enan, por exemplo, o Enan, que é o meu filho, ele fala, mãe, não para o projeto nunca. Eu falo, não fala assim, ele fala, mãe, eu falo, mas filho, você não se beneficia do projeto, porque eu uhum. devia ter feito isso quando você era pequeno. Ele fala, mas toda vez que eu sei que você vai numa escola, num órgão público, e que as pessoas vão pensar a respeito da gente de maneira diferente, eu ganho com isso. Que Né? bom. Quando eu sei que os meus colegas autistas serão tratados de uma outra maneira, isso é o meu ganho. Né? Uhum. Então, assim, a gente não tem essa dimensão, mas ao mesmo tempo a gente percebe a aceitação e o olhar das pessoas de uma maneira diferente, e é isso que motiva a gente continuar. Bom, E a senhora acredita que vocês precisam de mais patrocinadores para continuar com o projeto? Seja patrocínio, seja apoiadores, colaboradores de alguma ajuda forma? de, né, de pessoas. Aham. Isso. Assim, olha, na verdade, quanto a gente, quanto ao trabalho que a gente desenvolve, quanto ao que a gente queria chegar, seria justamente isso. Não que acabou, mas seria assim: chegar a nível de Estado, chegar a nível nacional e dizer, olha, pessoal, não adianta querer cobrar autismo sem falar sobre o que é autismo, sem fazer um trabalho de psicoeducação, sem ensinar para as pessoas os conceitos básicos sobre autismo. Isso a gente faz a inclusão a partir da informação, ok? Então, assim, é sobre esse trabalho. Como a gente já chegou a nível de Estado, é isso aí. É continuar sendo multiplicado,
ele continuar acontecendo. Então, eu creio que o Estado toma conta disso e, né, quem sabe passando essa pandemia agora. O que precisa de patrocínio, o que precisa de apoio financeiro, o que precisa de luta, realmente é pessoas que possam auxiliar as associações de autistas, seja de Rondonópolis, seja do Estado do Mato Grosso, seja do Brasil no modo geral, na construção de clínicas escolas. Isso é a nossa grande falta, nossa grande dificuldade, é a gente ser sem teto. O autismo hoje, a cada 56 pessoas nascidas no mundo, uma é autista. E uma recente pesquisa que acabou de sair fala em 36. A cada 36 pessoas nascidas, uma é autista. Então, vocês imaginam o quanto urge, o quanto é necessária, desesperadora a necessidade da gente ter um local para atendimento aos autistas. Vocês imaginam uma síndrome, né? É um transtorno que tem uma incidência tão grande, é a que mais tem, né? E ainda não tem um local apropriado. Então, para isso, a gente precisa da iniciativa pública, da iniciativa privada, de criar clínicas polos, né? E quiçá, quem sabe, um dia em todas as cidades para atender os autistas, né, do nosso país. É um sonho grande, né? Mas necessário. mas é um sonho necessário, né? Lisli, você tem mais alguma pergunta? Eu não tenho uma pergunta, é só eu falando sobre toda essa ainda desinformação da população sobre o autismo. Eu gostaria que a senhora deixasse para nós uma mensagem sobre como nós, pessoas que não somos portadoras do autismo, podemos tratar quem como ser com essas pessoas. Claro que seria muito importante que vocês participassem de um projeto com a gente, estão convidados. As próximas reuniões que acontecerem aí, vamos entrar em contato e a gente vai convidar vocês para participar. Mas de um modo geral, o autista ele tem uma dificuldade na cognição social, teoria da mente. Então, uma grande dificuldade que é comum a todos os autistas, né? Embora o autismo a gente tenha grau leve, moderado, severo, o grau está associado à autonomia, tá? A QI, a autonomia, mas uma das grandes dificuldades do autista é ter essa percepção do outro, né? Então, assim, esse rosto que você está fazendo simboliza o quê? Você está interessado ou você quer que acabe logo? Então, essa dificuldade de leitura de expressão facial, né? Uma outra dificuldade que eles têm é de entender ironias, de entender piadas. Então, essa questão pragmática da língua portuguesa, palavras de duplo sentido. Então, muitas vezes você vai se reportar a uma pessoa com autismo e ela vai dar aí você presta atenção no que você fala, porque a gente fala as palavras e se a gente prestar atenção, né, principalmente a língua portuguesa que é muito complexa, se a gente for levar ao pé da letra aquilo que a gente acabou de falar. Então, assim, o entendimento muitas vezes, né, quando ele não tem ainda muito treinamento, é que ele vai entender as coisas muito ao pé da letra. Então, pode ser que a resposta dele seja uma resposta diferente daquela que você gostaria que ele tivesse, mas se você prestar atenção, você vai falar, realmente, o que eu falei pode ser dado, né? Então, vamos pensar, por exemplo, numa criança pequena, autista, mais comprometida. Então, eu chego para ela e falo, você quer água? Que água, pessoal? Água para quê? Água para quê? Água de beber? Água do chuveiro, água da piscina, água do rio, que água? Né? Eu estou me referindo a quê? Então, assim, a gente apresenta para essa criança menor, um pouco mais comprometida, as figurinhas, né? Então, a gente apresenta o copo de água na visão dele. Tá? Então, esse é um dos casos mais comprometidos. Mas, por exemplo, eu pego sempre autistas para avaliar, tem formação como neuropsicólogo, então eu faço avaliação neuropsicológica. Uma das coisas que eu brinco, eu falo, e aí, você acha que hoje vai chover canivete? Então, se o entendimento sobre chover canivete não tiver no repertório dele, ele não entende. Eu falo, mas de repente, fulano é uma pessoa boa. Então a gente fala, por exemplo, que ela tem um grande coração. Como assim, pessoal, um grande coração? Grande coração, né? Então a gente não usa terminologias como essa. Então, assim, a questão da linguagem, desse entendimento do outro é que muitas vezes ele tem dificuldade. Então, por exemplo, a menina
tá gostando de um rapaz autista e ela começa a piscar para ele, Uhum. né? Então, ela precisa ser mais específica, porque o Uhum. piscar também pode ser entendido como ela tendo alguma dificuldade ocular, do globo ocular, algo nesse sentido. Não, não é que. Aí o pessoal fala assim, mas eles são burros. Não, pessoal, a dificuldade dele está na cognição social. Mas Uhum. ao passo que ele pode se lembrar dessa cena com tantos dados e requintes, assim, de detalhes que vocês falam, meu Deus, que cérebro. Então, eles têm superpoderes, né? Só que eles têm a dificuldade de compreensão desse outro, de palavras de duplo sentido. Essa é uma das questões. E se eles tiverem transtorno de processamento sensorial, do tipo Uhum. auditivo, ele vai ouvir muito mais alto, né? Então você vai perceber, ou você vai tocar, a questão do toque, né? Aí você faz um toque e ele faz Uhum. um movimento de afastamento. Então pode ser que ele tenha hipersensibilidade a toque também. Nem Uhum. todo alimento às vezes vai consumir, pode ser que ele tenha uma seletividade alimentar, então não insista. Então assim, o duro, né, é porque são 500 autistas, por exemplo, leves, 500 comportamentos diferentes. O Uhum. espectro dentro do transtorno do espectro autista é muito amplo. Por isso que a Uhum. gente fala da necessidade das palestras. As palestras a gente é bem lúdica, por exemplo, eu uso lixo de lixar a parede, para que um toque, né, no outro com a lixa e mostra. Eu falei, muitos autistas se sentem assim, que quando você encosta nele é como se você estivesse lixando ele. Uhum. Entendeu? Quando você coloca um autista que tem essa questão da movimentação, de muita gente ao mesmo tempo, essa questão visual, você coloca ele no meio de um público grande, ele sente como se ele fosse ser comprimido. Então a Uhum. gente procura posicionar eles na parede, em locais em que eles ficam mais contidos. Então, assim, é uma série de questões a se avaliar, a se analisar caso por caso, mas de um modo geral é isso, que é comum a todos. Podem ter comportamentos estereotipados, né? No caso de autistas mais severos, que é o caso da Isabelle, quando ela está muito feliz, ela bate as asinhas, né? O flap, esse é bem comum a autista, aí você vai ver e fala, nossa, por que ela está fazendo isso, né? Ela está muito feliz. Então, é uma Uhum. expressão de felicidade, ela não se contém, ela bate as asas, né? Uhum. Mas o autista leve, ele pode ser que ele vai estar com alguma coisa na mão e torcendo. Aí você fala, nossa, por que ele está assim? Porque ele está num ambiente que ele não consegue controlar, ele descompensa e ele faz isso para se autorregular, para se acalmar. Então é bem amplo, Obrigada. é bem interessante, é bem bacana. É só um exemplo. Eu queria só agora abrir um parênteses. O dia que tiver alguma palestra da senhora sobre isso, eu tô E acompanhando nos você já lá convide. no Sim. Instagram. Vamos junto. Aí, se a senhora puder avisar, sabe, eu tô acompanhando no Instagram, mas se puder avisar, eu vou ter o maior Aham. prazer de assistir e Também aprender. estou. Vai ser muito legal. Se algum dia precisar É de muito alguma ajuda, bacana. eu sei que eu sou só um estudante de direito, mas se precisar de alguma ajuda, Muito. de alguma coisa, onde eu tiver poder ajudar vocês, pode contar comigo para que é um projeto lindo, bacana assim, sabe? Pelo que eu vi, pelo que eu vi nas redes sociais e tudo mais, é um projeto muito bonito. O que eu puder ajudar, assim, a senhora pode lembrar do meu nome para Ok, sempre, Sim, eu muito também estou. obrigada. ok? Muito obrigada, que bom. Viu? É, Só o modelinho vocês já gostaram, né? Vocês veem que o projeto é bem legal. o projeto é muito, eu gostei bastante, sabe? Mas o dia que precisar aí, eu tô aí, tamo aí. Vamos sim, vamos sim. Mas Leslie, você acha que você precisa fazer aquela cabeça final ou Eu posso fazer. faz aí? Tá. Última pergunta, só para a gente encerrar, que a gente sempre começa e encerra quase do mesmo jeito os quadros. O nosso quadro ele tem como nome Engajados MT, pois estamos criando uma rede de solidariedade e dando visibilidade para ações coletivas, sociais e de engajamento social. A senhora poderia deixar para nós, então, um recado do porquê nós devemos ser pessoas engajadas na sociedade, engajadas em questões sociais? Olha só, a gente está falando da palavra sociedade. E uma sociedade se faz com as diferenças. É impossível uma sociedade que não haja inclusão. Foge Uhum, totalmente de um modelo de sociedade. Então, uhum, assim, porque somos cidadãos, porque vivemos em sociedade, porque uma sociedade se faz com as diferenças, é que a gente precisa, sim, de trabalhos que
envolvam a todos, sem distinção. Né? Então, assim, é o projeto Autismo na Escola, é o modelo do Redes, por exemplo, que acontece aqui já em Rondonópolis também, para inserção do PCD no mercado de trabalho, e tantos outros que com certeza vocês, né, estão aí engajados nessa luta e vocês conhecem. Isso é uma sociedade. Então, justamente para não fugir do que seria o modelo de sociedade, é que a gente precisa de trabalhos como esse, envolvendo a todos, sem distinção. Muito bem. Então, é isso. Essa foi a nossa entrevista com a psicóloga Érica, do projeto Autismo na Escola. E é isso. Muito obrigado, Mato Grosso, por nos acompanhar em mais uma entrevista. E até a próxima. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e muito obrigado, Érica, por nos disponibilizar o seu tempo. Eu agradeço a todos. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.